Muito bem, muito boa noite para você que está chegando a partir de agora aqui no Pelé FC, mais uma transmissão ao vivo pelo nosso Facebook, nesta segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, com muita movimentação. Podemos dizer que as três divisões do nosso futebol gaúcho estão se movimentando, cada uma de um jeito, né? O gauchão na sua reta final, Terceirona Gaúcha que começou neste final de semana e a divisão de acesso também, porque os clubes já começam a se movimentar com contratações, anúncios de comissões técnicas, gerentes, nos bastidores também já começam a buscar jogadores, porque o mercado da primeira divisão fechou, terminou e agora começa a busca por atletas e hoje o nosso bate-papo será com o técnico do Passo Fundo que foi anunciado na última semana, Júlio César Nunes, que vai conversar conosco aqui no Pelé FC para trazer um pouquinho sobre esse projeto, como é que foi esse acerto com o Passo Fundo, essa temporada diferente de 2021, com a divisão de acesso ficando para o segundo semestre. Professor, boa noite. Boa noite, Thiago, todo mundo que nos acompanha. Prazer estar falando com você. E um prazer estar falando de futebol, né? Futebol do nosso interior. Estamos aqui novamente retornando ao mercado gaúcho. Muito feliz, muito motivado em fazer parte desse projeto do Esporte Clube Passo Fundo. Pois é, e como é que foi esse acerto com o Passo Fundo, você que estava fora do estado, né, professora? É importante ressaltar que eu já é a terceira vez que eu vou trabalhar no Passo Fundo, né? Em 2013, eu trabalhei como auxiliar técnico do Luiz Carlos Vinck, no Esporte Clube Passo Fundo. Em 2016, eu tive um trabalho com o Sub-20 e auxiliar do profissional. E agora retornando pela terceira vez. E também em 2015 eu passei pelo Gaúcho de Passo Fundo. Então, na cidade, vai ser a quarta vez, né? Então, a gente já tem um carinho pela cidade, pelos clubes, já tinha bastante contato. E aí a gente começou a conversar nos últimos meses. Tive o convite aí do presidente Volney. Gostei muito do projeto, gostei do que eu vi, do que ele apresentou. Está pensando o clube a longo prazo, em categoria de base, e está pensando também em fazer time para subir, isso é importante. Então a gente aceitou o desafio, retornando ao mercado gaúcho. Pois é, falando um pouquinho sobre esse retorno, estava no União Rondonópolis, 2020 e 2021, foram esses 2 anos? Isso, né? O ano de 2020 tivemos fazendo duas competições, a Copa do Brasil e o Mato Grossense. Aí, devido à pandemia, nós retornamos. E aí foi uma escolha minha não retornar para a Série D, haja visto que o investimento era baixo. E aí fiquei aguardando uma situação melhor. E aí vem o convite para retornar com um tempo maior, com investimento mais alto, esse ano 2021. Nós aceitamos. Então, nós fizemos mais 8 jogos esse ano pelo estadual, mais a Copa do Brasil também, onde saímos pelo Curitiba. E aí, nesse espaço de tempo entre o nosso término lá do nosso trabalho, retornando, a gente teve o contato do Passo Fundo e já conversamos em seguida e aceitamos o desafio. Aliás, esse é um ponto, né? A pandemia acabou tirando o poder de investimento das equipes. Ano passado, na Série D, a CBF injetou recursos, porque o futebol foi paralisado, então a CBF teve que dar um socorro financeiro. Esse ano ela não sinalizou com nenhum socorro, então os clubes automaticamente tiveram que reduzir os custos. Por isso que, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, o Caxias diz vamos ter um investimento menor na Série D. E até o Ademir Bertoglio, gerente do Caxias, afirmou, não é só o Caxias, são todos os clubes que vão baixar o investimento. Essa realidade você presenciou lá, Júlio. Verdade, a gente percebe que muitos clubes estão até pensando se vão ou não jogar a Série D. Isso, Brasil afora, aí a gente percebe que muitos clubes terão dificuldades, né? Ainda não se tem ainda um retorno, né, da economia ao natural, isso a nível do país como um todo, e reflete diretamente no futebol. Então, a gente ainda vai ver, infelizmente, muitos clubes até desistindo da Série D ou jogando com investimento bem baixo com jovens, né? A gente espera que os clubes gaúchos aí consigam, né, ter um investimento mínimo para montar uma equipe competitiva e representar bem o nosso estado. E falando do futebol gaúcho também, nosso interior, a divisão de acesso, a gente está aí nessa ansiedade que retorne de uma vez, porque muito tempo parada, muitos profissionais necessitam, né, disso, e contabilizando o período do ano passado até agora,
se ela vai começar em agosto, vai fechar quase 1 ano e meio. Então é muito tempo, né, para esses profissionais que dependem do trabalho, dependem do futebol. Então a gente está aí muito ansioso para fazer esse trabalho, muito motivado aí com o tempo agora, para a gente fazer um campeonato forte e, quem sabe, subir o Passo Fundo para a Série A. Falando do planejamento do Passo Fundo, que você foi anunciado, vai ser o comandante da equipe nessa divisão de acesso a partir do dia 15 de agosto. O que ficou traçado, por exemplo, a apresentação um mês antes? Existe a possibilidade de jogar a copinha, que vai ser antes da divisão de acesso, se bem que o presidente Luciano Oxman também trabalha com a possibilidade da copinha ficar para depois do acesso, devido ao momento da pandemia que ainda o estado está passando. Qual é o planejamento de apresentação de vocês? Nosso planejamento é a apresentação do elenco 14 de junho, né? Nós vamos fazer um período bom aí de preparação. A ideia, sim, é jogar a copinha, aí já também como uma forma de preparar a equipe, né? Sendo ela em junho, e aí na sequência, em julho, né? E aí sendo a sequência o acesso em agosto. E aí trabalhar com as duas simultaneamente, né? Até o final do ano, esperamos que assim seja o nosso calendário. Mas a ideia é formar um grupo de 18 a 20 jogadores profissionais, completar o elenco com jovens. Haja visto que o Passo Fundo tem um sub-20 que vai jogar o campeonato gaúcho, então a gente tem ali jogadores com qualidade para completar o nosso grupo. Então a gente vai trabalhar dessa forma, né? Focando, claro, mais no acesso, mas também colocando uma equipe ali mesclada, talvez, na copinha. E se desenhar com a possibilidade de conquistas, claro que a gente também vai querer disputar para vencer a copinha. Vai ser importante para os clubes da divisão de acesso uma copinha antes, para ser aí um torneio preparatório, já que muitos atletas vão vir de um período de 1 ano parados, Júlio? Com certeza, é bem importante, até porque a gente consegue ali colocar alguns jogadores mais jovens também, para sentir eles, né, se eles vão nos dar essa resposta que a gente espera. Então, vai servir como uma preparação, né? Ao invés de você fazer 4, 5 amistosos, você já vai utilizar a copinha, né, dando esse ritmo, tentando esboçar uma equipe, também lançando alguns jogadores como apostas, testes, para ir sentindo eles. Então, tenho certeza que nesse formato seria o ideal, né? A copinha em junho e depois em julho e depois em agosto, sim, a divisão de acesso. E como é que tem sido essa movimentação no mercado já, por exemplo, você com a direção do Passo Fundo já começaram tratativas? Você que conhece o mercado de fora do estado, conhece o mercado gaúcho, tem a questão também de 8 atletas de Série A. Como é que está essa movimentação? Já iniciou? Sim, a gente já iniciou a montagem. É uma situação bem atípica, porque esse ano tem várias situações diferentes do outro ano, né? Por exemplo, a situação de 8 jogadores de Série A, Uhum. então você tem um leque maior, porém os jogadores que não queimam ficha, que são jogadores que não jogaram A, é difícil você encontrar, porque como ficou um período muito grande sem divisão de acesso, a maioria dos jogadores de qualidade que estão disponíveis já jogaram algum campeonato de Série A. Então, esse cuidado agora, essa varredura aí no mercado, essa procura está sendo bem minuciosa. E é claro que a gente tem até a própria terceirinha nossa, né, que é a segunda divisão, tem muitos jogadores de qualidade também. E nós vamos estar monitorando, que já iniciou nesse final de semana que passou. Então, jogadores que não queimam ficha, nós vamos estar de olho aí nessa terceira, monitorando, e quem sabe trazendo alguns jogadores para preencher o elenco. Mas a ideia do Passo Fundo é utilizar as 8 fichas da Série A. Sim, a nossa ideia é utilizar as 8 fichas. Lembrando que o clube pode ter até 10, 11, 12, né? Só que 8 por jogo. Então, Relacionados. nossa ideia inicial é sim, aproveitar todas as fichas. É importante, né? A gente, por exemplo, a gente tem informação de equipes que já tem 10 atletas de Série A, né? Mais relacionados para a partida, aí vai ter que fazer, né? Essa engenharia
para conseguir equalizar essa situação. Como é que você vê também a movimentação das outras equipes? A gente vê alguns times já anunciando reforços, São Paulo, Guarani de Bagé, mas a ampla maioria ainda está nessa questão de comissão técnica, colocando, expondo para o seu torcedor. Mas, por exemplo, eu tenho a informação que a ampla maioria dos clubes nos bastidores já estão até com pré-contratos, tem uma disputa que não aparece aos olhos dos torcedores. Isso é verdade. E até mesmo a questão de passar, né, aquela dificuldade que não vai fazer um time tão forte, aquela mesma história de todo ano, né? Depois chega na hora, a gente sabe que todo mundo consegue montar equipe competitiva, equipe forte, e o campeonato ele é forte, né, por si só. Ele já é um campeonato que é muito disputado, é muito aguerrido, e eu tenho certeza que ele vai ser mais ainda, haja visto que vai ser numa época diferente do gauchão da Série A. Então, um período onde a mídia vai estar mais em cima, as possibilidades vão ser maiores, as quantidades de jogadores que poderão ter jogado uma Série A é maior também. Então, eu acredito que todos vão fazer equipes competitivas. Claro que alguns com um pouquinho mais de dificuldade financeira do que outros, mas vai ter muita opção de jogador no mercado aí, e eu tenho certeza que vai ser chaves fortes, tanto da região norte como da região sul. Qual vai ser a sua comissão técnica aí no Passo Fundo? Minha comissão técnica vai ser com o Pedro Frank, que já me acompanha há 5 anos, é meu preparador físico. O analista de desempenho, o Thiago Poloski, que estava no União Frederiquense na última divisão de acesso, e agora no Ercílio Luz, no Campeonato Catarinense. O preparador de goleiro, o Maicon, que já é do clube, que está por lá. E o gerente de futebol, o Ricardo Atolini. Então, praticamente são 2 profissionais que eu estou levando, né? Estou chegando com o analista de desempenho, que é o Thiago, e com o Pedro Frank, que é meu preparador físico. Aí o pessoal da casa completa a comissão técnica. Nessa seara também de contratações, o Passo Fundo já tem jogadores acertados, mas é claro, espera para anunciar em função porque é acordo verbal ou é pré-contrato, por uma questão de segurança, mas já tem, por exemplo, quantos jogadores encaminhados, podemos dizer assim. A gente teve pessoalmente lá em Passo Fundo, agora na última semana, 3 dias seguidos lá, né, em reuniões com o presidente, com o gerente de futebol, e já encaminhamos algumas coisas assim, com contatos, né, acertando, alguns já estavam apalavrados de antes, alguns já jogaram no clube, e aí conversando, se entrou em unanimidade, né, em consenso, é dessa forma que nós vamos trabalhar com o presidente, com o gerente de futebol, com o treinador, dando a opinião e entrando num consenso. Então a gente tem aí em torno de 10, 12 jogadores já encaminhados, né, mais alguns jogadores da base aí. Então a gente tem tempo aí, mais esse mês de maio, praticamente aí inteiro, né, mais um pouquinho de junho, para definir algumas peças que faltam. Lembrando que a gente vai priorizar jogadores com um perfil competitivo, com um perfil da competição e principalmente com a cara do Passo Fundo, né? Nesse planejamento, a divisão de acesso ficando para o segundo semestre, a partir do dia 15 de agosto. Antes a gente tinha a competição sempre no primeiro semestre, no verão, né? E ela finalizava no inverno. Agora vai ter essa peculiaridade de ela começar no inverno e terminar talvez com um calorzinho, né? Mas vai pegar situações de gramados que vão fugir da realidade de anos anteriores. Essa questão de qualidade de campo, de às vezes, né, tu tentar fazer aquele jogo com a bola rolando e não conseguir. E isso é algo que preocupa, Júlio? Isso é algo que precisa ser pensado e colocado na balança, né? Porque principalmente a questão dos campos, né? Os campos aqui na nossa região a gente sabe que eles ficam bem prejudicados, né? A questão da geada acaba virando barro e estraga, então vai ser um jogo talvez mais disputado ainda do que foi em anos anteriores, onde os campos estavam em bom estado, né? Então isso é um ponto onde os jogadores que nós contratarmos terão que ter essa característica de saber jogar, competir, né, de jogar num campo talvez não tão bom, né? Claro que
terão campos sim de qualidade, a gente sabe que tem, vamos citar na chave da região norte aí, o próprio campo do Passo Fundo, Vermelhão da Serra, um campo muito bom, o Altos da Glória, né, o campo do Davi Farina, do Veranópolis, né, então aí, mas a gente vai ter que estar atento à questão da chuva, do frio, né, vai ser uma época ali, como você citaste, no inverno, né, no forte inverno do Rio Grande do Sul, então teremos que estar atentos a isso. Na carreira do Júlio César Nunes, que tem, né, é uma carreira, é novo, o Júlio tem 36 anos, né, Júlio? Mas já passou aí, tem uma experiência grande aí no nosso futebol do interior. Se fosse destacar aí nessa carreira como técnico, algumas passagens pelo nosso futebol do interior, o que que você destacaria? A gente começa cedo, a gente vai ficando um velho novo, né? Mas é legal porque a gente vai criando amizades, vínculos, né, no nosso interior. Eu sempre falo que a gente procura sempre as vitórias, os títulos, as conquistas, mas o que fica são as amizades, né, por passar por uma cidade e deixar as portas abertas, ser bem recebido, retornar a um clube que trabalhou antigamente, isso não tem preço. Então a gente vem aí numa estrada já de 18 anos, comecei bem jovem, né, com 18, já entrando na faculdade de Educação Física. Fiz minha base em Caxias do Sul, no Juventude, no Caxias. Depois fui rodar um pouquinho fora do estado, no interior do Paraná. Retornei esportivo de Bento Gonçalves, foi um clube que mais tempo, eu fiquei 4 anos, entre base, auxiliar do profissional e treinador do profissional. Inclusive foi o clube que me lançou em 2014 na Copinha como treinador, e de lá para cá eu venho seguindo carreira solo, aí pagando o preço, né? Tendo que ir trabalhar lá no Palmeirense, na Copinha, terceira divisão, no Gaúcho, aí Garibaldi, União Frederiquense, Glória. Daí fui para fora do estado novamente, no Ercílio Luz, no Brasileiro de Série D. Depois fui para União Rondonópolis, 2 anos seguidos. E agora retornando ao mercado gaúcho, né? Queria retornar, queria voltar. Acho que foi bem proveitosa essa minha saída para abrir o leque de mercado, abrir o leque de jogadores. Santa Catarina é um mercado bom também, foi um trabalho excelente ali no Ercílio, fazer um brasileiro. Copa do Brasil também eu tinha esse desejo de fazer, fizemos 2 pelo União Rondonópolis, o Mato Grossense também, que é um campeonato que vem crescendo de qualidade. E agora retornando, né? Retornando sentindo que está chegando o momento da carreira do Júlio de conquistar um objetivo, assim, um acesso, um título para marcar a carreira, né? Venho fazendo bons trabalhos, mas é necessário para um treinador ter títulos, ter conquistas. E eu vejo que esse desafio no Passo Fundo, essa oportunidade, me dá essa possibilidade de fazer um grande trabalho e estar próximo disso. Seria um grande salto na carreira também, e uma grande vitrine, porque a gente sabe que não é fácil, né, conquistar, chegar a um acesso a uma elite do gauchão, algo que é tão disputado. Com certeza, a gente vem há tempo aí nessa batida. Nós tivemos um acesso com o Esportivo 2012, mas na função de auxiliar técnico do Luiz Carlos Vinck, e depois a gente participou de 3, 4 divisões aí de acesso, e a gente sabe o quanto é pegada, né? Porque sempre desce clubes fortíssimos da Série A e clubes com muita tradição, então que investem, que fazem equipes fortes. Então a gente sabe que vai ser um ano muito difícil também, mas a gente sabe que o Passo Fundo tem uma camisa muito pesada, tem uma tradição, quer retornar, quer investir para isso, então a gente sabe da nossa responsabilidade e vai brigar para isso. Teu último clube aqui no Rio Grande do Sul, antes de ir para fora do estado, foi o Glória? Foi o Glória em 2019 na divisão de acesso. Na divisão de acesso daquele ano. Ah, olhando os adversários desta competição, claro que a gente sabe que os clubes ainda estão se movimentando, né? Tudo muito embrionário ainda na divisão de acesso. Não tem como dizer quem é que é favorito, porque mesmo quando a competição começa, a gente não consegue ter esse panorama, exatamente porque são muitas equipes de tradição. A tendência é que aconteça a manutenção dos grupos do ano passado,
né? E o Passo Fundo ficando aí junto com Glória, Veranópolis, União Frederiquense, Igrejinha, que tem um trabalho também de destaque, Tupi, Brasil de Farroupilha, Cruzeiro. Então, a gente olhando assim, né, não tem para onde correr, né? Porque são equipes que ou estão acostumadas a jogar uma divisão de acesso, ou muitas equipes que estavam em divisões como na Elite, o Glória, o Veranópolis, o União, que também já jogou, né? É um campeonato muito disputado, muito acirrado. Não tem como elencar neste momento quem pode surpreender numa competição como essa, né, Júlio? Não tem, até porque você citou muito bem o trabalho que o Igrejinha vem fazendo. E o Igrejinha vem tendo uma solidez nos seus trabalhos nos últimos anos, porque começa com antecedência, faz uma boa pré-temporada, tem bons profissionais lá, né, que trabalham no clube. Então, é um clube aí que vem sempre dando trabalho. Né? A gente tem o próprio Cruzeiro, que postulou muito tempo na Série A, Glória, Veranópolis, e aí vai. Então, são clubes aí que com certeza vão investir, tem suas dificuldades, mas chega na hora H, consegue investimento, fazem equipes fortes. A gente tem que procurar fazer o nosso trabalho de montagem de elenco com muito cuidado, de uma forma bem minuciosa, com muito critério para não errar, montar uma equipe bem competitiva, com a cara do Passo Fundo, com a cara do campeonato, e aí trabalhar, né? Colocar o nosso trabalho, colocar nossa cara, nossa identidade, e aí sim disputar, competir, porque a gente sabe que vai ser decidido com certeza lá no final um detalhe. Verdade. Mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando: o Rodrigo da Silva, Clari Nunes, Odinei Killing, Lenita Marasquim, Rodrigo Correia, Bonaldi, Maicon Benetton, Fábio Turra, Simone Vargas. O Maicon ainda manda mensagem aqui: grande Júlio, abraço amigo. O Rodrigo Correia, parabéns Thiago por valorizar o interior. O Jonas Reis também. Qualidade na live, parabéns pela divulgação dos nossos clubes e dos profissionais do interior. Valeu, Jonas. Jonas que trabalhou por último no Guarani de Venâncio como gerente também lá, um abração para ele. Um ponto também, Júlio, que é a questão desse tempo parado, né, de paralisação, esse espaçamento de um ano. Na hora das contratações, isso pode pesar aquele atleta que vem treinando em casa ou que vem mantendo, que vem procurando, porque tem jogadores aí que estão há um ano sem trabalhar. Isso acaba pesando numa hora de contratar, porque vocês vão ter um curto período de pré-temporada e um campeonato que exige muito fisicamente. Isso é um cuidado, porque da mesma forma que muitos estão jogando e jogando Série A, mas a gente só tem 8 fichas. Né? E por outro lado, a gente precisa de jogadores que não queimam ficha, mas não pode estar muito tempo parado. Então, aonde buscar isso? Né? Talvez na terceira, né, jogadores que vão estar participando desse campeonato que já está acontecendo, talvez numa Série A2, Série A3, no interior de São Paulo, né, buscando em outros mercados alternativos, mas é difícil. Né? A gente está já iniciando esse processo de montagem, a gente está vendo que está sobrando nomes de jogadores que já jogaram alguma Série A de estadual. E a gente só tem 8 vagas. Claro que nós podemos ter 10, 12 vagas, mas aí também até que ponto adianta até ter tantos jogadores de A se só 8 podem jogar. Então a gente precisa dar uma equilibrada nessa montagem. Então a gente está indo passo a passo, com calma. Antes, talvez, de ter 2, 3 jogadores de Série A, talvez no mesmo setor, é vantagem apostar num jogador mais jovem do clube, um jogador de sub-20, ou um jogador que está jogando uma terceira que pode se destacar, pode ser uma surpresa, né, na terceirinha, que não queima a ficha. Então, tudo isso estamos colocando na balança e indo passo a passo na montagem do elenco. É que os clubes acabaram ficando, né, num beco sem saída, porque os únicos campeonatos que estão em andamento são de Série A. Agora recém começou a terceirona. Não seria, quem sabe, uma situação para os clubes reivindicarem a federação, quem sabe, o aumento desse limite, tendo em vista essa dificuldade, porque está todo mundo jogando a Série A, né? E quem não está jogando a Série A vai estar parado.
É. E acaba, de uma certa forma, eu vejo que a federação talvez quis colocar esse número para não prejudicar tanto os jogadores que têm um mercado já de divisão de acesso. Porque se abrisse demais muitas vagas ou liberasse as vagas de Série A, talvez aqueles jogadores que têm aquele mercado de divisão de acesso não conseguiriam se empregar. Né? E esse também é um cuidado, né? Então é difícil, é uma situação atípica, né? Que nós não esperávamos, ninguém sabia que isso ia acontecer tanto tempo, né? Sem a divisão de acesso. Até ela iniciou, depois cancelou, aconteceu tudo o que foi, mas estamos aí, estamos retomando. Acho que o interior precisa urgente de uma reformulação, já foi falado isso em várias lives, em vários programas, né? Se tem um movimento aí tentando trabalhar isso, acho que a federação precisa olhar com mais carinho para os clubes do interior, né? Precisa dar achar uma forma de ajudar mais financeiramente também esses clubes que jogam o acesso, né? Não sei como é vendendo, conseguindo patrocínio para a competição, vendendo a competição, né? Incentivando, exigindo talvez até uma forma de conseguir exigir que os clubes coloquem categoria de base. À medida que você ajuda, que você coloca um valor nesse clube, você exige que ele tenha pelo menos uma categoria, ou 17 ou 20, né, para fomentar os jovens, para tentar descobrir novos talentos no interior, algo que a gente sabe que há muito tempo não acontece, né, devido aos clubes estarem aí com tanta dificuldade, foram cortando, e não se tem mais base nos clubes do interior. Então, é necessário a gente discutir isso, nós começarmos a tentar dar uma vida maior, né, ao nosso interior, porque senão muitos clubes vão acabar fechando e a gente vai se apequinar cada vez mais. É, a situação mesmo é a ser analisada e estudada aí, porque a situação está bem difícil, pelo que a gente acompanha para todos, né? Para quem faz o futebol, para quem comanda os clubes. Então é uma situação delicada mesmo. Júlio César Nunes, técnico do Passo Fundo, conversando aqui conosco no Pelé FC Entrevista. Júlio, queria te agradecer nesse bate-papo para falar sobre o trabalho que vem pela frente. Vai ter muito trabalho, né? Para colocar novamente a equipe em campo com pré-temporada. Está só começando esse pontapé inicial da nossa Série A2 nos bastidores e daqui a pouco nos gramados do nosso futebol gaúcho. Mas obrigado em falar com o amigo e também trazer um pouquinho da experiência desse projeto novo aí junto ao Passo Fundo, Júlio. Eu que agradeço, Thiago, parabéns pelo teu trabalho, o trabalho que vocês fazem aí cobrindo o nosso futebol do interior. Isso é importante, mostrando o trabalho dos clubes, entrevistando profissionais aí que são verdadeiros heróis, muitas vezes, levando o trabalho de clubes menores do nosso interior gaúcho. Então, parabéns e muito obrigado, a gente está sempre à disposição. Um abraço, boa noite. Um abraço. Conversamos com Júlio César Nunes, técnico do Passo Fundo para essa divisão de acesso ao vivo aqui no Pelé FC. Obrigado a você, torcedor, que esteve acompanhando a nossa entrevista, a nossa live aqui na casa do torcedor e do futebol gaúcho do interior. Um abração, até a próxima!